Olá pessoal, sou Matheus Martins Carlos, aluno graduando do curso de História da Faculdade de Filosofia da Aureliano Matos, FAFDAM, e também sou bolsista do projeto de extensão Vias da Saudade. Dessa forma, a nossa participação no quadro Conte Minha História será baseada em relatos e narrativas a respeito de acontecimentos que antecederam a construção de alguns memoriais estradeiros, ao qual estão localizados na região do Vale de Jaguaribe, mais especificamente na cidade de Russas e Limoeiro do Norte. Bom, mas antes de expormos os relatos e também as fotografias ao qual selecionamos para essa apresentação, é pertinente antes que vocês compreendam o que é o Vias da Saudade. Bom, mas então, o que é o Vias da Saudade? O Vias da Saudade é um projeto de extensão da Faculdade de Filosofia da Aureliano Matos, FAFDAM. Com isso, catalogamos em expedições os memoriais estradeiros. O que são memoriais estradeiros? São as cruzes, capelas, capelinhas e oratórios que se encontram levantadas na beira das estradas do município de Limoeiro do Norte e região do Vale de Jaguaribe. Mas não só isso, também colhemos relatos e narrativas desses acontecimentos. E também trabalhamos na preservação das memórias que se materializam através desses cenotáfios estradeiros. Para mais, o nosso projeto tem como campo de atuação, ou seja, área de estudo, o município de Limoeiro do Norte, região do Vale do Jaguaribe. Além disso, o nosso projeto conta com 6 objetivos responsáveis por nortear as pesquisas, sendo um objetivo geral e 5 específicos. Dessa forma, o objetivo geral diz respeito a preservar a diversidade e a beleza da memória e da cultura popular manifestada nas cruzes e oratórios, símbolos que se projetam das histórias de saudade e morte na beira da estrada, bem como das paisagens e das próprias pessoas e seus traços e características singulares. Os objetivos específicos são 5. Primeiro, coletar histórias de saudade e morte na estrada. 2. Perceber a relação entre estrada, religiosidade e morte. 3. Adentrar na estética da cruz e da religiosidade popular. 4. Tocar as sensibilidades da saudade e da morte na cultura popular. E 5. Promover a reflexão sobre os acidentes de trânsito e preservação da vida. Então, pessoal, começamos a exposição do nosso trabalho partindo da citação de Pierre Nora, que ao falar sobre memória nos diz o seguinte, que os lugares de memória partem e vivem do sentimento de que não existe memória espontânea. Ou seja, se atrelarmos a citação de Nora aos memoriais estradeiros, podemos dizer e afirmar que essas construções partem de necessidades de familiares e amigos da perenização da memória daquele indivíduo que teve sua vida levada de forma inesperada nas estradas. Ou seja, é uma necessidade de fazer com que a memória e a história daquele indivíduo não se perca ao longo do tempo. E sempre que os passantes passem próximo a essas cruzes, se lembrem de que ali morreu um estradeiro, de que ali morreu um indivíduo que tinha família e que aquela cruz serve para perenizar sua memória, de tornar aquilo eterno. Então, pessoal, para a constituição do mural do quadro Conte Minha História, selecionamos 3 narrativas a respeito de 3 memoriais diferentes que se encontram localizados na cidade de Russas e Limoeiro do Norte. Com isso, os memoriais escolhidos pela equipe do Vias da Saudade para essa exposição são o Cruzeiro Levantado, em homenagem a Maria das Quengas, uma mendicante que virou santa popular no município de Russas, o Cruzeiro das Almas, que conta a história intrigante de um vaqueiro, e por último, o memorial levantado em homenagem a Zé Maria do Tomé, um importante líder comunitário para a comunidade de Tomé, zona rural do município de Limoeiro do Norte. Iniciamos nossa exposição fotográfica com o Cruzeiro das Almas, memorial que está localizado no município de Russas. Mas antes de irmos para as narrativas que antecedem a construção desse memorial, precisamos antes citar Azevedo de 2014, que nos conta um pouco sobre os espaços marcados com uma cruz. De acordo com Azevedo de 2014, os locais marcados com uma cruz, em sua grande maioria, representam óbito e são destinados a pedidos de orações e preces. A cruz é posta com o intuito de rogar orações para aquela alma que teve seu momento derradeiro chegado de forma inesperada, não tendo tempo de se redimir e pedir perdão dos seus pecados. Vale ressaltar também aqui no debate que tudo isso parte das formas de bem morrer, pois para os cristãos há uma concepção bem antiga de que a morte inesperada é sinônimo de algo muito ruim, porque o cristão não teve tempo de pedir perdão a Deus pelos seus pecados e se despedir dos seus familiares.
Com isso, partimos para a narração da nossa história. O texto tem como autoria Matheus Martins. Transitando pela Avenida Ramalho, em Russas, é possível visualizar o Cruzeiro das Almas. Quando criança, ao passar próximo a esse memorial, sempre encafifava em minha mente algumas perguntas. Morreu de quê? Quem terá sido? Pois é, com o tempo essas inquietações foram sendo sanadas. Para mais, a construção desse memorial remonta a uma tragédia. As pessoas costumam dizer que era um vaqueiro que vinha na perseguição de um garrote e talvez pela atenção exacerbada ao animal, acabou não percebendo o poço que o esperava à frente. Consequentemente, caíram o cavalo e o vaqueiro dentro do poço. Já se passaram algumas décadas desse acontecido, e também o cruzeiro não terá sido sempre assim, pois, de acordo com os populares, na época de sua construção ele continha apenas a cruz de madeira. Percebemos que na foto há paredes laterais e gradeados cercando o cenotafo. Esses novos componentes resultam de reformas que se sucederam ao longo do tempo neste local. Em conclusão, não sabemos a identidade do vaqueiro e quando esse fato ocorreu. O que sabemos e percebemos é que o Cruzeiro das Almas não é apenas mais uma construção dentre tantas outras presentes nos relevos russanos, tendo em vista que ele desperta a atenção e inquietação em crianças, jovens e velhos que transitam diariamente naquela avenida. O segundo memorial escolhido para a exposição fotográfica foi construído em homenagem a Maria Agostinho dos Santos, ou como era conhecida na região, Maria das Quengas, uma mendicante que virou santa popular no município de Russas. Tomaremos por base os escritos de Ayrton Maranhão, ao qual foi responsável por escrever uma crônica para o site da TV Russas no ano de 2012 a respeito desse acontecimento. De acordo com a crônica de Ayrton Maranhão, que é intitulada de Crimes e Milagres de Maria das Quengas, segundo Maranhão, macabro crime que ocorreu na pequena casa de taipa que existia entre as comunidades de Timbaúba de Nossa Senhora das Dores e São João de Deus, em Russas, no dia 27 de julho de 1893, contra Maria Agostinho dos Santos, mais conhecida por Maria das Quengas, mendiga, de alma pura, santa, fascinadora e tímida, religiosa e virgem, como as santas das igrejas. Assassinada numa tragédia horripilante, que por muito tempo ficou no despertar do mistério, superstição e crendice, vislumbrando-se interligada na teia invisível de extrema periculosidade, que impressiona sem dispensar maiores descrições. Maria das Quengas, além de rezar e apanhar lenha para vender na feira, mendigava com um enorme rosário no pescoço, numa demonstração de devoção, fé e religiosidade. E ficou conhecida pelo apelido de Maria das Quengas por esmolar com várias quengas de coco amarradas na cintura, que, para rejeitar o galanteio de Antônio Meirelles, a supercelebridade, virgem e milagrosa, vivia no sofrimento e privações de reza, penitência e visão com os santos, para purificar a alma com voto de castidade. Essa história verídica da mendiga Maria das Quengas, que existiu em Russas na segunda metade do século XIX, vem sendo contada de geração a geração, de utensílio bento, sagrado dos sacrários e hóstia sagrada, de como a mendiga subiu ao céu para obrar milagres como as santas. Muito antes, para visitar o túmulo da Virgem Milagrosa, os moradores da localidade encontraram um saco de estopa coberto de sangue debaixo de uma árvore. Ali, Antônio Meirelles havia depositado os restos mortais da mendiga, já apodrecidos. Ali onde os moradores encontraram seu corpo mutilado, no dia 27 de julho de 1893, há 127 anos, fizeram um sepultamento e, em sua homenagem, ergueram um cruzeiro existente até hoje. Local onde os fiéis e devotos oram, põem flores, acendem velas, realizam desejos com agradecimentos. O terceiro e último memorial escolhido pela equipe do Vídeo da Saudade para a exposição fotográfica foi construído em homenagem a José Maria Filho, ou como era conhecido na região, Zé Maria do Tomé, morto no dia 21 de abril de 2010. Dessa forma, réplica de uma igreja localizada na cidade de Limoeiro do Norte, o monumento acima representa a materialização das lembranças e também de lutas e resistências por parte daqueles que cultuam a memória de José Maria Filho, ou como era conhecido na região, Zé Maria do Tomé. No dia 21 de abril de 2010, Zé Maria do Tomé foi assassinado próximo à sua residência, na comunidade de Tomé, zona rural do município de Limoeiro do Norte, onde foi alvejado por 20 tiros que ceifaram sua vida. Em vida, Zé Maria teve papel importante na luta contra o uso desregrado de agrotóxicos na Chapada do Apodi. Ademais, de acordo com Azevedo, 2014, página 29, Apudi, Muniz, 2006, página
166 e 167, a morte não é um drama unicamente pessoal, mas sim o drama de uma comunidade que subita ou lentamente vê um membro deixar de desempenhar um papel social definido. Um dos aspectos mais importantes da morte é o impacto emocional que ela causa nos sobreviventes. A morte é, para a consciência coletiva, um afastamento entre o indivíduo e a convivência humana. Esta separação tem um caráter temporário e pretende fazer com que o morto parta da sociedade palpável dos vivos à sociedade invisível dos ancestrais. Terminamos a nossa apresentação com a exposição de algumas imagens que são provenientes de expedições do projeto Vias da Saudade pelo interior do estado do Ceará. Ademais, será narrado o texto Percepções e Cruzes, de autoria de Matheus Martins. Nas andanças em expedições pelo interior do nosso estado do Ceará, percebem-se muitas coisas, haja vista as riquezas paisagísticas produzidas e oferecidas pela natureza. Além disso, são tantas cores e cheiros diferentes, sem contar os olhares curiosos que se multiplicam nas janelas das casas próximas às rodovias. Não obstante, compondo esses cenários típicos do sertão, encontramos cruzes, capelas, capelinhas e oratórios. Ao se aproximar desses memoriais, descobrimos um mundo de intimidades, pois eles dialogam conosco. Para além, essas construções impregnam em si uma memória. Conserva as lembranças das vidas de Edilávia, Edneuda, do Raimundo, José, Josias e de tantos outros Chicos e Franciscos que perderam suas vidas nas estradas do sertão. Por fim, os cenotáfios levantados na beira das estradas sertanejas nos avisam sobre os perigos que nos guardam em cada curva e dizem: vá devagar, tenha cuidado.